Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós vamos orar. Obrigado, Senhor, nós somos agradecidos a Ti por esse privilégio de encontrar na Tua Palavra, encontrar, ó Deus, no Senhor, descanso, paz, libertação, ó Deus, de toda ansiedade, ó Deus, e que o Senhor esteja nos abençoando nesse momento, ó Pai, para que possamos ser consolados pelo Senhor e assim aprendemos mais e mais, ó Deus, a desfrutarmos da Tua paz, a andarmos nos Teus caminhos, caminhos de paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda aqui em Filipenses 4, o versículo 19 diz: o meu Deus, segundo a riqueza, a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, paz. Depois você leia esse capítulo de Filipenses 4, todas as vezes que nós lembramos desse tema, devemos lembrar de Filipenses 4. Na verdade, a ansiedade, ela é um grande mal que nos persegue. Dia a dia nós encontramos com ela. Ela não pede permissão para entrar. Ela vem em momentos que está tudo bem, em momentos quando está tudo ruim. Não tem dia, hora, não escolhe pessoa. E é um inimigo que causa grande estrago. Gera depressão, inimizade. Quando nós estamos ansiosos, nós perdemos até nossa habilidade, né? Não temos condições de realizar uma prova. Estamos inseguros em relação a decisões. E como vencer essa batalha? A maior arma contra a ansiedade é a palavra de Deus, é a oração. Quando nós lemos aqui o versículo 4, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor, aqui, só esse versículo, né, nós já poderíamos encerrar o assunto, vamos dizer assim. Alegrai-vos sempre no Senhor. Quando há algum problema, quando a ansiedade vem sobre nós, nós devemos lembrar que Deus não nos abandona. E alguém pode dizer: mas só a presença de Deus? Mas como só a presença de Deus? A presença de Deus nos basta, nos preenche de paz e alegria. A oração, nós falamos algumas semanas sobre isso. Na semana passada, nós terminamos a nossa mensagem lembrando de uma letra, de um hino, né, que dizia sobre a paz. Ó, que paz perdemos, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Lembram disso? Nós terminamos a mensagem domingo passado dizendo isso. Ó, que paz perdemos, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Nós lembramos do hino "Quão bondoso amigo é Cristo", né? Lá diz: falta ao coração dorido gozo, paz, consolação, é porque nós não levamos tudo a Ele em oração. E mais um hino: bendita a hora de oração, que acalma o aflito coração. Então nós temos paz, irmãos, na oração. Conseguimos sim, é o lugar de paz. Falar com Deus, estar na presença de Deus, descansar em Deus, lançar sobre Deus a ansiedade. E como nós lemos aqui, né? No lugar de andar ansiosos, não andeis ansiosos,
sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração. Trocar, né? A ansiedade pela oração. Se você fizer algumas comparações, se você precisa de dinheiro, o que você precisa fazer? Trabalhar, né? Você pode ganhar mais ou menos, mas algum dinheiro você vai ganhar. Trabalhar. Se você precisa de uma forma física esbelta, você precisa de exercitar. Se você se exercitar, você vai conquistar o quê? Uma certa melhora na sua situação física, de saúde. E assim, se você precisa de paz, você precisa de orar. É diretamente ligado a isso. Quem não ora não pode ter paz. E nós falamos várias semanas, né? 3 semanas, acredito eu, sobre oração. E nós falamos várias vezes que não adianta ouvir sobre oração, que não adianta ler sobre oração, precisamos exercitar. A oração é um exercício que exige de nós esforço, trabalho. E é claro que a oração, ela é sem cessar, mas a qualidade dessa oração vai depender dessa comunhão que nós temos com Deus. Quem ora no quarto, quando sai do quarto, continua se comunicando com Deus na oração onde estiver, né? Mas, se a gente não tem essa comunhão do nosso quarto de oração, como nós vamos ter a continuidade da comunhão? É a mesma coisa, a gente vem à igreja para adorar, e depois a gente sai lembrando das músicas, lembrando da pregação, e a gente tem uma certa comunhão relacionada à nossa comunhão aqui. Nós precisamos então também estar mais próximos de Deus na nossa oração particular. Aí tem essa intimidade melhor, né? Quando você conversa com alguém pessoalmente, às vezes quando você sai de perto, você continua a lembrar daquela pessoa, né? Não que sair do quarto você vai sair da presença de Deus, mas é muito mais marcante essa presença de Deus. Ansiedade muitas vezes está relacionada à falta de fé. E falta de fé está sempre relacionada à falta de oração. Não andar ansiosos. Aqui, irmãos, nós falamos no início que a ansiedade ela não pede passagem, ela vai entrando na nossa vida, na nossa casa. Mas graças a Deus, do mesmo jeito que ela pode entrar de um momento para o outro, está tudo bem, e de repente você fica ansioso, você fica perturbado. Da mesma forma, a partir do momento que você lança diante de Deus, que você ora, que você coloca diante de Deus o seu problema, você pode ter essa experiência de perceber a ansiedade indo embora. Quantas vezes isso acontece conosco? Você percebe que aquela ansiedade, aquilo que te preocupava, simplesmente desapareceu. Porque em um momento nós levamos a Deus em oração. Por isso que ele fala aqui com ações de graças, né? Pela oração, pela súplica com ações de graças. Porque exatamente a ação de graças, ela vem imediata. Por levarmos os nossos problemas a Deus, nós descansamos. Sabemos que Deus nos dará a resposta. Mesmo que o problema persista por algum momento, nós sabemos que Deus nos dará a resposta. A nossa causa está diante de Deus. Então, como nós falamos desses domingos atrás, troque o lamentar por orar, porque muitas vezes nós estamos lamentando, nós estamos dando espaço para a ansiedade, e nós devemos, no lugar disso, orar, colocar diante de Deus, não remoer os nossos problemas, mas olhar e confiar em Deus, olhar para a grandiosidade de Deus, para o poder de Deus. No lugar de tentar muitas vezes resolver os problemas de um jeito e de outro, vamos orar antes. E assim nós vamos encontrar essa paz. Hoje eu quero falar ainda um pouquinho sobre a questão da ansiedade,
num versículo que eu creio que também é base. Se eu disse que Filipenses 4 é um argumento completo aqui, nós vamos voltar a falar outras vezes sobre Filipenses 4. A passagem de Mateus 6,34, eu creio que ela é chave nesse tema. Todos vão lembrar. Mateus, capítulo 6, verso 34. E olha aqui o que ela diz. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A ansiedade, 99% das vezes está relacionada com o amanhã, com os problemas do amanhã. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Quando os cuidados do amanhã vão ser resolvidos? Amanhã. E ainda tem um acréscimo, né? Basta o dia o seu próprio mal, os seus próprios problemas, as suas próprias lutas. Acrescentar peso às lutas do dia não é sábio. E muitas vezes nos paralisa, né? Tem pessoas que não vivem o seu dia de hoje por causa de problemas no futuro e problemas do passado. É aquela frase que eu gostei muito que diz que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Esse é o problema. É não viver o presente. E sabe por que isso acontece, irmãos? Porque realmente todos nós temos uma bagagem de passado e de futuro. O tempo todo nós estamos lembrando de todas as coisas. Você olha para uma roupa que você está vestido, você vai para o passado, né? O dia que você comprou a roupa, ou de quem você ganhou. Quando você está estudando para uma prova, você está indo para o futuro, o dia que você vai fazer a prova. Não tem como ficar no presente. Isso é impossível. O problema não é você ir para o passado e ir para o futuro. O que eu disse da frase? Excesso de passado vai causar depressão. Você vai começar a lembrar dos problemas, das coisas todas, e você vai ficar triste. E você vai somar o peso de todos os anos, e aí você já vai começar a lembrar que no futuro você vai carregar aquele peso, porque você está com aqueles problemas que foram gerados no passado. Excesso de futuro, exatamente, é um problema. E nós estamos falando aqui sobre esse excesso de futuro, essa ansiedade de excesso de futuro. O que vai acontecer amanhã? Não sei. Por que sofrer pelo amanhã? O amanhã, que diz a Bíblia, trará os seus cuidados. O amanhã trará os seus cuidados. Cada dia precisa ser vivido. Então nós precisamos fazer esse exercício. Quanto mais nós nos envolvemos com o presente, mais nós nos livramos da ansiedade a respeito do futuro. Porque se você está envolvido com uma coisa, você esquece até das outras coisas que vão acontecer ali para frente. E é isso que Deus fala. O futuro está nas minhas mãos, Deus fala. Não se preocupe com o futuro. Você nem tem capacidade para isso. Viva o dia de hoje. Ocupado, você vai ficar despreocupado. Quanto mais ocupados, nós vamos ficar despreocupados. Mateus 6,11 diz que nós devemos pedir o pão de cada dia. E é interessante que aqui não diz que você não pode pedir pelo amanhã. Pode sim. Mas quando você vai pedir por uma coisa do amanhã, você tem que ter cuidado como você pede. Jesus pediu pelo amanhã, e ele diz: contudo não seja o que eu quero,
mas assim como tu queres. Não devemos gastar muito tempo com amanhã, mas aquilo que você precisa colocar diante de Deus, que você quer, se você quer ter um futuro bom, você quer que as coisas aconteçam bem amanhã também, não é? Então ore. A única coisa que a gente pode fazer é orar pelo amanhã. Trabalhar também, né? Mas trabalhar hoje o tanto de hoje. Tiago, também bem conhecido, 4,15: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, devemos descansar, né? Descansar que Deus cuida de nós. É certo que Deus cuida de nós. Eu quero ilustrar isso com uma fábula que eu achei muito interessante. Uma fábula que diz que numa loja de um senhor que fabricava relógios, tinham 2 relógios grandes, um de um lado, outro de outro, e ele construiu um relógio pequeno e colocou no meio dos 2 relógios. E o relógio grande de cá olhou para o baixinho lá, para o pequenininho, e falou: "Ih, você está com essa animação toda, pim, 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 pim. Você sabia que você vai ter que bater 33 milhões de vezes ainda esse ano?" E o pequenininho falou: 33 milhões de vezes. E disse que na hora ele já foi parando, né? Então, quase que parou o relógio. Aí o outro lá: "Não, peraí, não desanima não. Você vai precisar bater dessas vezes, mas é uma vez, uma de cada vez. É um segundo. Você consegue uma vez? Ah, uma vez eu consigo. Mais uma vez? Eu consigo." E aí o reloginho foi feliz e continuou. 33 milhões, é um pouquinho mais que isso, o número de segundos por ano. A vida é bem assim, irmãos. Quando a gente está diante de uma tarefa, você fala: "Ah, eu não vou conseguir." Mas você consegue fazer a de hoje. Você tem uma tarefa para 6 meses, você consegue dividi-la em 150 e poucos dias, né? 160? Você divide. E você consegue fazer essa parte do dia. O peso é o peso do dia. E a gente chega no final do dia, o que a gente faz? A gente está cansado, acabado e dorme. E no outro dia, o milagre da renovação, né? Você começa tudo de novo. E não reclama da rotina não, que é bom também rotina. Começa de novo, fazendo as coisas, vivendo na presença de Deus. Precisamos sim buscar a Deus, orar. Aqui fala sobre esse lançar sobre Deus, no lugar de ficar ansioso. E aqui fala: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Eu sei que é difícil. Quantas vezes você olha e parece que o amanhã vai ser o fim? E aí eu venho de novo e falo a mesma coisa. Mas você consegue suportar o minuto de hoje? Você já parou para pensar que realmente a nossa ansiedade é 10 minutos para frente? Né? Qual o seu medo nesse segundo agora, nesse momento agora? Você consegue controlar esse momento agora. A gente precisa sim. A hora que chega esse monstro tão grande, né? Você vai olhar para ele e você vai dizer: você não é tão grande como eu imaginei. Na maioria das vezes, você vai perceber que aquele medo todo não é tão grande assim. Já pensou, irmãos? Não quero assustar ninguém não, mas já pensou se a gente começa a pensar e lembrar que um dia nós vamos morrer? Não toca nesse assunto, né? Já pensou que medo? Eu já vi na internet uns aplicativos, umas coisas que calculam o dia de sua morte, né? Você põe lá e aparece uma contagem regressiva. Faltam 60 e tantos, né? Meio macabro esse negócio. Vamos fazer um aplicativo para ver que dia que você vai morrer, né? E já pensou se você tivesse um contador real? E você olhasse lá, peixe, só mais 2 horas e meia, né?
Nós não sabemos, Deus não fala para nós, Ele leva assim, né? Leva na hora assim. Às vezes a gente fica meio doente antes, está um pouco sabendo. Mas não se preocupe com a hora seguinte. Você não sabe o que vai acontecer. Dirigidos por Deus, nós devemos viver esse momento agora. Tem mais uma ilustração que eu achei interessante. Diz que em agosto de 1918, um barco ficou preso no rio Niágara e as correnteza levou até próximo, né, às cataratas. E quando o barco estava prontinho para cair, ele ficou preso em umas pedras. Só tinha 2 homens a bordo daquele barco. Eles foram salvos no dia seguinte, mas contaram que foi as piores horas da vida deles. Uma noite. Aí o final da ilustração disse: e esse barco está encalhado até hoje, no mesmo lugar. Muitos anos depois. Ficaram num lugar que não saiu mais. Não sei se está até hoje, né? No dia que escreveram a ilustração, estava lá o barco. Não são assim muitos dos nossos problemas? Tensões enormes que nós vivemos. E quando você vê, você faz bodas de prata, bodas de ouro. Não são assim as nossas preocupações financeiras, e quando você vê, de repente, você que estava desesperado, que não ia ter dinheiro nem para comprar comida, vai lá e consegue comprar mais uma coisa. Alguns conseguem comprar um carro, uma casa. Deus abençoa as nossas vidas. E o nosso medo de agora, ele se desfaz quando nós confiamos no Senhor. Ansiedade, irmãos. Ansiedade está mais relacionada com o nosso pensamento, não com os acontecimentos. Eu achei interessante um texto de um autor chamado Gary Chapman. Ele fala: mude os seus pensamentos, você mudará a sua vida. Muitas vezes nós somos muito frágeis nos nossos pensamentos, nós somos muito atemorizados, preocupados, ansiosos. Nós não vivemos por fé. Quando nós vivemos por fé, nós somos mais corajosos. Ele diz o seguinte: não é o que acontece com você, é o que acontece em você. O homem não está preocupado com o que acontece, mas com o que pensa que acontece. Há uma diferença muito grande. O que está acontecendo realmente, o que você pensa que acontece. É claro que tem o lado negativo dessa frase, né? Você pode dizer: não tem medo, né? não tem problema, e pisa, está 300 km por hora num carro e fala: não está acontecendo nada, isso aí está sob controle, pá! Né? Tá, não estou dizendo nesse lado, mas muitas vezes nós somos tão medrosos que aos olhos dos nossos vizinhos não está acontecendo nada, aos olhos dos nossos amigos não está acontecendo nada, e nós estamos desesperados. E mesmo se esteja acontecendo, como eu disse, muitas vezes está aqui. E aqui eu não estou falando de pensamento positivo, talvez esse autor esteja falando sobre alguma força humana. Não, eu estou falando de estar aqui na nossa mente, em relação à nossa fé, em relação aos nossos princípios, a nossa alegria no Senhor. Está aqui. Tem gente que se desespera porque foi assaltado e roubaram a televisão. Tem gente que está calmo depois que perdeu o filho, depois que perdeu a esposa, depois que foi assaltado. Você conversa com a pessoa, ela está lá, parece que não aconteceu nada. Então muitas vezes não é o que está acontecendo com você, mas é o que está acontecendo em você. Deus é tão bom, irmãos, que Ele consola. Você conhece pessoas assim, que perderam tantas coisas, e você conversa com essa pessoa, ela está em paz. Ela está em paz. Mas de repente você conversa com outro. Um dia desse eu conheci um rapaz, está desesperado, vai se matar, e vai não sei o quê. Por quê? Porque o sujeito traiu a mulher, e a mulher não quer mais ele.
Agora ele vai se matar, está em depressão, está isso, está aquilo, ainda tem culpa, né? Eu não estou dizendo que ele tinha que estar feliz, ele tem que estar triste, mas ele tem que superar a tristeza dele, mesmo porque foi culpa do pecado dele. Nós temos que superar as nossas tristezas, os problemas que vêm diante de nós, os que nós causamos, ou que são causados por outras pessoas, porque assim é a vida, né? As coisas acontecem conosco. Não andeis ansiosos. Deus nos ajude, irmãos. Nós vamos falar mais um pouquinho em uma outra oportunidade sobre esse tema. Que Deus nos ajude. Primeiro, para ter paz, precisamos orar. A oração que vai trazer paz. O exercício de paz é oração. Segundo, para ter paz, precisamos viver apenas o dia que se chama hoje. Sem excesso de futuro e sem excesso de passado. Mesmo que a gente programe o futuro, mesmo que a gente lembre do passado, mas a gente tem uma oportunidade maravilhosa para viver hoje. E já pensou, amanhã Deus vai dar mais um dia para nós. Dá até para consertar umas coisas atrapalhadas que a gente fez ali. Temos tempo de vida e nos alegremos com isso. E que Deus nos ajude, irmãos, porque nós estamos vivendo um mundo cheio de ansiedade, depressão, de tantos problemas. E eu não estou dizendo que tem pessoas que têm dificuldades maiores, mas nada é maior do que o poder de Deus, né? Deus pode curar qualquer tipo de enfermidade, inclusive enfermidades emocionais. E a enfermidade emocional é a especialidade de Deus, porque curando a nossa alma, né, nós vamos vencer problemas enormes. Nós vamos conseguir vencer a ansiedade na presença de Deus. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Deus querido, nós somos agradecidos ao Senhor por essa noite. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a encontrar a paz. A paz que o Senhor prometeu, e não somente prometeu, mas dá a cada um de nós, ó Deus. O Senhor dá uma paz diferente. A diferença da tua paz é que é uma paz perfeita, é uma paz plena, não é uma paz passageira, uma paz duvidosa que o mundo dá. E que nós possamos descansar em Ti, ó Deus. Ó Pai amado, que o Senhor nos ajude mais essa semana. Tantos problemas a resolver, tanto ativismo, tantas atividades, ó Deus. E muitas vezes, tantas pessoas ansiosas. Que o Senhor esteja cuidando de nós, ó Pai, nos fazendo descansar no Senhor. Tire de nós, ó Pai, esse nervoso, essa ira, muitas vezes, essa tristeza, ó Deus, que acomete o nosso coração. Deus, tenha misericórdia de nós. E tira a ansiedade, ó Deus. Nos dá poder de decidir, de agir dia a dia, de forma pausada, de forma feliz, ó Pai. Nós somos um povo feliz, porque conhecemos o Senhor. E assim o Senhor nos ajude, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.